Olá meninos, como vocês vão? Na aula passada, já faz muito tempo, né? Como vocês devem lembrar, sexta-feira passada foi feriado, então nós não tivemos aula. Na aula passada, a gente estava começamos um pouquinho sobre pré-história, né? Vimos aí a diferença, o que significa pré-história, e vimos também as duas teorias, né, que buscam aí explicar o surgimento da vida na Terra, que é o criacionismo e o evolucionismo. Eu fiquei de falar com vocês hoje, né, nosso próximo videozinho é bem uma explicação sobre as rotas migratórias. E por que as rotas migratórias? Antes da gente entrar, digamos assim, propriamente falando, nas diferenças dos períodos pré-históricos, né? As rotas migratórias é um tema bem complexo de entender. O que acontece? É consenso que os primeiros hominídeos surgiram na África. Da África, eles foram para o continente asiático e somente depois foram ocupar o continente americano. Ou seja, o povoamento do continente americano ele é muito recente, né? É interessante e é muito importante que vocês entendam que não existe um consenso entre os cientistas, entre os pesquisadores, sobre qual rota é a mais aceita, é a mais como que eu posso falar com vocês? É a mais correta, né? Até porque nós já vimos conversando muito antes, no início do ano, que não existe verdade em história, não existe o certo e o errado, né? A história é uma ciência muito fluida, muito mutável. O tempo todo estão sendo feitas novas descobertas, principalmente com o auxílio da paleontologia, da arqueologia, né? Então hoje o tema dessa aula são as rotas migratórias, principalmente no sentido de povoamento do continente americano, né? A aula passada nós vimos criacionismo e evolucionismo, diferença de pré-história para história, né? E agora a gente vai falar sobre as rotas. Bom, nós temos basicamente três rotas migratórias. A mais aceita é a rota do Estreito de Bering. O que diz essa rota do Estreito de Bering? No livro de vocês, se eu não me engano, capítulo 4, né? Ele tem um mapazinho, um mapinha bem legalzinho sobre mostrando as rotas migratórias, né? Então o que vocês vão buscar aí em casa, né? Na casa de vocês, vocês vão pegar o mapa mundi e vão localizar a Rússia. Lá na Rússia, na pontinha da Rússia, existe um espaço que liga uma região muito estreita, mas vocês peguem o planisfério, tá? O planisfério é aquele mapa mundi que ele é plano, como o próprio nome já diz, tá? Não é o globo terrestre, é o planisfério, que dá pra ver direitinho. É como se você pegasse o globo terrestre e abrisse ele, né? Então, na pontinha da Rússia, tem uma região muito, muito estreita que liga o continente asiático com o continente americano. Essa região é chamada de Beríngia. E durante a última era do gelo, ela foi totalmente congelada. Daí o nome Estreito de Bering, tá? O Estreito de Bering é essa porção, na época, né? É uma porção de água, só que ela foi congelada por conta da última era glacial, né? Muito estreita, como o próprio nome já disse, que liga o continente asiático ao continente americano. De acordo com essa teoria, que foi, digamos assim, corroborada pelas descobertas arqueológicas no sítio de Clovis, né, na região do México, de acordo com essa teoria, o que diz? Que os primeiros seres humanos, né, os primeiros hominídeos que ocuparam o continente americano, eles atravessaram a pé o Estreito de Bering da Ásia para a América, chegaram então na América do Norte, tá? Essa é a teoria mais aceita. Até então, além de ser comprovada pelos descobertas no sítio de Clovis, foi também, de certa forma, justificada pelas descobertas no sítio arqueológico de Lagoa Santa, onde a Luzia, né, que foi a primeira brasileira, foi encontrada. Luzia, o fóssil de Luzia, que data de 11.500 anos. Tá? A segunda teoria, que é uma teoria defendida, inclusive, pela paleontóloga que descobriu, digamos assim, que está envolvida no sítio arqueológico de Lagoa Santa, que é a Niede Quidon, é chamada de teoria transpacífica. De acordo com essa teoria, o povoamento da América ele é mais antigo.
e o povoamento da América do Sul aconteceu anterior ao povoamento da América do Norte. De que forma? Esse povoamento, essa rota transpacífica, diz que os primeiros seres humanos também saíram da Ásia em pequenas embarcações e foram de ilha em ilha pelo Oceano Pacífico, chegando à América do Sul, tá? Bom, então até aí a gente tem duas rotas. A do Estreito de Bering, onde os primeiros seres humanos atravessaram a pé aquela região da Beríngia, né, o Estreito de Bering, saindo do continente asiático para o continente americano, chegando à América do Norte. A gente tem a teoria da rota transpacífica, onde os primeiros seres humanos saíram em embarcações muito rudimentares, navegando pelo Oceano Pacífico, de ilha em ilha, né, contornando inclusive toda aquela região ali das Ilhas Polinésias e tá chegando à América do Sul. E temos uma terceira teoria, né, que é a teoria da migração atlântica. De acordo com essa teoria, navegando também ali pela costa da África e também pequenas embarcações, os primeiros seres humanos, eles vieram de embarcações em pequenas embarcações e deram a volta ao mundo, né, pelo Oceano Atlântico. Ao invés de ir por um lado, navegando pelo Pacífico, eles foram pelo outro lado, chegando na América, também na América do Norte. Tá? Então, nós temos aí três rotas. A do Estreito de Bering, onde eles atravessaram a pé a região da Beríngia, né, congelada durante a última era glacial, saindo do continente asiático, chegando ao continente americano, na América do Norte. Temos a teoria transpacífica, onde eles saíram também do continente asiático em pequenas embarcações, navegando pelo Pacífico, chegaram à América do Sul. E temos a teoria da migração atlântica, onde em pequenas embarcações, navegando pelo Atlântico, chegaram também à América do Norte. Tá? As duas últimas, a da migração atlântica e a da transpacífica, né, são menos aceitas. A que é mais comentada atualmente é a teoria do Estreito de Bering, que é mais aceita pelos cientistas, inclusive. Bom, próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre esses fósseis, essas descobertas, a Luzia, a Lucy, sobre o auxílio da ciência, né, na reconstituição, inclusive, desses fósseis, né, sobre o que são os hominídeos, sobre o desenvolvimento da espécie humana em si. Nós que falamos sobre a teoria da seleção natural de Darwin na aula passada, tá? Enquanto isso, eu espero que vocês estejam aí conscientes dentro de casa, né? Fazendo direitinho, copiando os slides, tá? A gente vai seguir nesses videozinhos de aula. Próxima aula vai ser também outra explicação, dando continuação ao capítulo. E até lá, eu espero que esse nosso isolamento seja breve. Beijo para vocês. Tchau!